Olá, eu sou a Daniela, do Bibliotecária Leitora, e eu acho que já faz um pouquinho de tempo que eu não faço vídeo, né, para o canal. Na realidade, é preguiça que eu tô de fazer vídeo, muita preguiça mesmo. Enfim, mas aí hoje então eu resolvi fazer, e já fazer uma resenha já de 3 livros de uma vez só. Oh, meu Deus! E foram 3 livros que eu gostei muito. Então, primeiro eu vou falar dos 2 livros, né, que são de parceria. O primeiro é uma parceria que eu fiz com o autor Perspicate, do Marco Antônio Rodrigues. Eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele, eu sei que é Marco Antônio, mas eu nunca lembro que é Rodrigues. Perspicácia, O Aprendiz e a Vida. Enfim, eu recebi esse livro de parceria, né, com o autor. É um livro de crônicas, são 77 crônicas que incluem a obra, e é muito interessante. Assim, são crônicas reflexivas. Sabe quando você tem aquele livrinho de reflexões que cada dia você tira uma mensagem e, vamos dizer assim, a sorte do seu dia vai estar ali naquele livro, naquela mensagem? Foi mais ou menos assim que eu achei, assim, vamos dizer, o livro do Marco. É, São mensagens muito bonitas. São mensagens que mexem com a gente assim de uma maneira bem diferente, que incomodam a gente. E para cada crônica, no finalzinho de cada crônica, ele sempre deixa uma palavra para você se inspirar, né? Para você mudar um pouco a sua vida, sair desse comodismo, fazer acontecer de verdade, não ficar somente no papel. Por exemplo, deixa eu pensar, né? Por exemplo, ele está falando sobre um cachorro. E o cachorro, o cachorro dele, no caso, né? Falando sobre. É interessante, né? Que cada vez que a gente sai de casa e quando a gente volta, o cachorro faz aquela festa e tal. E no finalzinho ele coloca doe-se, né? Como que o cachorro, ele se doa, assim. Ele se doa, né? Ele, enfim, faz uma completa doação de si mesmo, da alegria dele para nós humanos, que às vezes a gente deixa o cachorro o dia inteiro sozinho dentro de casa, e mesmo assim o cachorro é tão fiel a ponto de doar sua vida, né, pra gente. Enfim, e aí ele traz essas palavras no finalzinho de cada crônica, e eu achei isso muito interessante, muito legal. Não é uma leitura tão fácil, eu demorei mais ou menos um mês para ler, é um livro curto até, tem 176 páginas. Demorei um mês porque tinha várias palavras que eu não conhecia e a linguagem dele também não é tão fácil assim. Mas eu acho que isso torna a leitura ainda mais rica, né? Você, enfim, amplia o seu vocabulário ali através de crônicas, que são textos são curtinhos, né? Que são gostosos de ler e ele faz isso de uma forma bem legal, bem interessante mesmo. Gostei bastante. O outro livro é, aí foi parceria com a editora. Meu primeiro livro de parceria com a editora Biruta, Inventário de Segredos da Socorro Racioli, com as ilustrações do Matheus Rios. Eu achei esse livro muito bonito. Parece que ele é antigo, né? Ele tem até um, não sei se vai dar pra ver, porque eu tô na webcam, né, do computador. Mas ele parece que ele é manchado, ele parece que ele é meio estragadinho, assim, olha. Mas, enfim, faz parte do layout, né, do livro. É, e aí, são cordéis, né, na verdade. Não é poesia. Na hora que eu comecei a ler, eu pensei que era poesia, mas não é. É cordel. E a Socorro, ela vai contando a história de uma cidadezinha chamada Urupemba. Urupemba, eu acho que é assim que fala, né? Como que é mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Isso, Urupemba. É no Nordeste. E, e vai contando a história de cada pessoa, né? Que mora nessa cidadezinha. Claro, né? Cada pessoa manda dizer. Mas enfim. São mais ou menos, eu acho que 25 pessoas, 26 pessoas dessa cidadezinha. E ela vai contando os segredos de cada pessoa desse local. Eu achei muito legal, porque assim,
são segredos que às vezes a gente carrega, né? A gente pensa que é segredo, mas na verdade não é segredo para ninguém, todo mundo sabe. Ou às vezes pode ser um segredo, mas é uma coisa boba, assim, que se você contasse, ninguém iria se importar muito com o seu segredo, né? Eu até lembrei daquela música agora que veio na minha cabeça, né? Do Oswaldo Montenegro, que ele fala, né? O que para você antigamente era segredo e hoje em dia já, enfim, não faz mais sentido nenhum ter sido segredo aquilo, né? Uma música muito bonita, por sinal. E aí, assim, contando a história, a gente vai vendo a relação que eles têm um com o outro. E ali até coloquei na resenha escrita. Lembra bastante aquela música Domingo no Parque? Eu acho que é Domingo no Parque. E tem uma poesia também do Drummond, que é Ciranda, de não sei o quê. Que, enfim, um personagem vai puxando o outro, vai puxando o outro. Chega no fim, tudo tem, né, um sentido para aquilo. Vamos dizer que nada é por acaso, né? E, assim, sério, eu gostei demais de ter lido esse livro, porque cada segredo que ia contando dos personagens, eu ficava assim, como se fosse realmente um segredo que a pessoa estava contando para mim. E eu me senti meio até que íntima dos personagens, assim, porque é engraçado, porque você fica, caraca, é sério que esse era o segredo? Sabe? É uma coisa sensacional. E ela faz isso muito bem, a Socorro, né? Ela coloca esses segredos, né? Enfim, eu não sei o que é segredo. É, de uma forma muito irônica, muito humorística, muito cômica. Eu gostei muito desse livro, gostei demais, muito legal. Fora o trabalho, né? Também é sensacional. E o outro livro foi, assim, eu demorei bastantinho a dizer, vai, eu demorei uns, sei lá, 20 dias para ler esse livro. Porque eu não queria que acabasse. E ao mesmo tempo eu queria que acabasse, porque eu queria saber o final da história. É o Canibais. Esse livro é meu, não é de parceria. Eu comprei ele. É Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo, do Davi Coimbra, ou David Coimbra. Esse livro, ele conta de uma forma romanceada um fato que aconteceu em Porto Alegre do século XIX, que é o José Ramos, que ele é um açougueiro, e ele era casado com a Catarina. E a Catarina, ela era uma mulher muito bonita, ela chamava muita atenção dos homens, e aconteciam coisas, né, nesse açougue, e aconteciam coisas muito estranhas na cidade, enfim. É, na resenha, na resenha, caminhão, gente, essas horas, né, já é 2 horas da manhã já. Então, na resenha escrita, eu não falei qual era o segredo, apesar de estar marcado na capa, né? Um negocinho aqui. É isso mesmo, tá marcado na capa, mas aqui então eu vou falar. O que acontecia nessa cidade, né? Em Porto Alegre do século XIX. O José Ramos e a Catarina, eles eram casados por alguns motivos que vai contar mais para frente na história, né? O que levou a fazer os dois casarem, né? Os fatos ali. E só que os dois, a Catarina, ela é uma mulher muito atraente, então ela fica na rua, ela meio que chama os homens para casa dela. Diz que o marido não está em casa e tal, e que está precisando de uma companhia. Os homens bobões vão lá, acreditam, e pá! O José Ramos está lá e simplesmente dá uma machadada na cabeça de cada homem. E sim, eles viram alimento para aquela cidade. Gente, é um negócio muito macabro, é muito nojento isso. E assim, enfim, a cidade inteira gosta muito da linguiça, né? Que o José Ramos vende ali no açougue dele. E todo mundo pergunta o que você usa nesse tempero, porque é maravilhoso, tem um sabor especial e tal.
Mal sabem eles, né? E o que acontece? Eles são canibais, né? A cidade inteira ali é canibal, mesmo sem saber, acaba sendo canibal. A escrita dele é fantástica, é fantástica. Quando eu comecei a ler, bem no comecinho, eu estranhei um pouco, assim, porque ele usa bastante termos, né, sulistas. E, assim, para mim foi um pouco complicado. Tinha algumas coisas que eu não entendia muito bem, assim, apesar do contexto, né, eu ficava meio na dúvida se era aquilo lá mesmo e tal. Mas, enfim, depois eu fui acostumando, fui me apegando mais também aos personagens, né? E assim, eu fiquei o livro inteiro. Eu não sabia o sentimento que eu tinha quanto ao Walter, que é o mocinho da história, né? Que, enfim, é um dos principais da história. A Catarina, o José Ramos. Eu sentia tudo quanto era coisa por esses personagens. Vocês não têm noção disso. E assim, quando o clima começa a ficar um pouco mais tenso, ele dá uma quebrada de gelo. Ele conta uma história aqui, outra ali, só para dar uma quebrada um pouco, depois ele já volta de novo para aquele clima, né, de suspense. Então, eu achei isso maravilhoso, é muito gostoso de ler. Eu fiquei super curiosa para, né, enfim, saber o que realmente aconteceu na história verdadeira. Mas daí eu fui pesquisar sobre o que aconteceu realmente, né, nessa Rua do Arvoredo, no século XIX e tal. E, assim, teve uma vez um programa do Linha Direta, que eu não encontrei, né, infelizmente. Ele estava indisponível já no site do Linha Direta. Sim, existe um site ainda do Linha Direta. Mas o programa mesmo estava indisponível. E, assim, pelo menos, né, as coisas que eu li, dizia que eles não têm muita certeza do que realmente aconteceu. Eles não sabem se é uma lenda urbana ou se aconteceu tudo que estava ali descrito. E também por ser um documento do século XIX, ele não estava em boas condições para leitura, né? E para pesquisa. E aí eles têm uma certa suspeita do que é verdade, o que não é e tal. Enfim, fica uma lenda urbana, né? E eu achei muito legal. Amei, amei demais esse livro. Os 3 livros eu indico demais, eles são muito bons. Um para cada momento, né? Aqui um momento mais de reflexão, um momento mais light, um momento mais tenso, né? Mas os 3 livros são muito bons, vale muito a pena serem lidos. E é isso, gente. Vocês já leram alguma coisa? Vocês já leram alguma coisa? Vocês conheciam esse Davi Coimbra, né? Porque, pelo que eu tava lendo sobre ele tem vários livros. Gente, não perdi um. Tem vários livros, né? A Socorro Cioli também, ela tem aquele livro, acho que é A Bailarina Fantasma, Fantasma da Bailarina, alguma coisa assim, um livro lindo também, de capa roxa. Eu morro de vontade de ler. E é isso, né? O Marco, pelo que, né, eu estava pesquisando e ele também me informou, ele tem mais algumas coisas escritas e pelo meu conhecimento ele não tem mais nada lançado mesmo. Mas, enfim, pelo que eu andei olhando. Mas se ele tiver também, eu vou deixar lá na descrição, na caixinha de informações, ok? Então é isso, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de conversar comigo também, porque faz muito tempo que eu não apareço por aqui, eu acho. Sei lá, faz uma semana, 2 semanas. E se inscrever no canal também. Sejam bem-vindos sempre. Tchau e até o próximo vídeo.